E aí, GP, bem-vindos a mais um episódio do GPcast. Eu sou a Laís e hoje aqui a Amanda tá um pouco diferente. E o Diego tá aqui com a gente pra gravar mais um episódio. E aí, pessoal, como vocês estão? Gabi, aqui. Oi, gente. É um prazer estar com vocês aqui, tô muito feliz. Espero poder compartilhar um pouco aí do que eu tenho vivido com o Senhor. Amém. Então, pra começar, antes da gente entrar no assunto, conta pra gente um pouquinho de como você chegou aqui, como você tá na igreja, um overview aí de toda... Vamos lá. Bom, eu sou cristã desde muito cedo, desde os meus 3 aninhos, né? Os meus pais, eles se converteram quando eu tinha 2, 3 aninhos, então eu vivi na igreja, mas eu era de outra igreja até os meus 19 anos. Uhum. Então eu tive uma... outra vertente, assim. Isso, outra realidade, totalmente diferente. Não totalmente diferente, né? Tinha muitas coisas em comum, mas... Era evangélica. Era evangélica, protestante e tudo mais. Mas... E tradicional, né? Bem tradicional. Não... Enfim, e aí eu passei a minha vida inteira lá. E construí uma base muito sólida, assim, em palavra. A igreja era muito forte nesse aspecto, né? Então... Eu cresci nesse ambiente de escola dominical, de muitas conferências missionárias, que eram as coisas que eu mais gostava, assim. E aí, com os meus 19 anos, na verdade, um pouco antes, né? Quando eu estava terminando o meu ensino médio ali, aos meus 16, 17 anos, eu comecei a ter contato com células dentro da escola. Eu fui alcançada por uma lindeza que se chama Giovanna Ballarin, e ela uma moça que era daqui da igreja, uma jovem que era daqui da Cristo Salva, e ela me alcançou através da célula lá na escola, né? Na época eu estava passando por um quadro depressivo desde os meus 15 anos, 14, 15 anos, e aí ela foi a pessoa que Jesus usou, assim, para que eu pudesse realmente ser alcançada de uma forma diferente pelo evangelho, sabe? Eu até arrisco a dizer que eu comecei a conhecer Jesus a partir dessa idade mesmo ali, nos meus 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. Já tinha aceitado antes, mas... Sim, já tinha aceitado Jesus antes, né? Como eu disse, há muito tempo eu já era da igreja, mas parece que tinham coisas que eu ainda não tinha conhecido a respeito de Deus, descoberto a respeito de Jesus. Então... eu me batizei com 12 anos, né, com entendimento, mas eu conheci mesmo Jesus, assim, de perto, né, na essência de amor e cuidado e tudo mais, que é o que eu valorizo muito, ali nos meus 16 anos, mais ou menos. E aí a Giovanna cuidou muito de mim, eu fiz parte da célula na escola, né, o GE na escola. E no outro ano ela ia sair e acabou que eu fiquei como líder do GE, porque eu era a remanescente que tinha sobrado do grupo mesmo. E, inclusive, naquele grupo tinha várias pessoas daqui da igreja. A Larissa, né, que é da liderança da GP, o Juan. Todos eles faziam parte desse grupo do GE lá na escola. Essa época é legal falar que meio que o GE virou, tipo, algo recorrente nas escolas. Então, eu acho que... não sei se foi... foi a primeira? Eu acho que essa foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas eu também, tipo, na minha época, acho que quando eu tava no primeiro ou no segundo ano, já tinha um GE. E aí, tipo, meio que passaram a liderança pra mim, assim. E era da hora, porque, tipo, a gente compartilhava, assim, né? Várias coisas que estavam acontecendo, tipo, testemunhos de que a gente realmente entendia que precisava sair um pouco desse ambiente de igreja, porque a célula aqui já fazia parte da vida da igreja, né? Então... a gente entendeu que precisava tirar um pouco de tudo aquilo que a gente vivia de célula aqui na vida da igreja pra fora também, né? Isso. Mas era a mesma escola de vocês todos ou não? Onde eu estudava, o Juan, a Larissa estudava, sim. Mas o Diego era do Poli. Não, eu formei no Poli, era assim, diferente. Mas eu lembro que... da GP? Sim. Foram para as escolas? Eu lembro que vieram da GP. O Matheus Lambert, ele estudava no Monsenhor, ele fazia também, o GE dele era muito forte. Sim, é verdade. Ele foi um dos líderes que se destacou, né, também nessa questão do GE. E aí, nessa época, eu era da outra igreja ainda, né? Então, ficou como um grupo evangelístico mesmo.
E a gente não tinha placa de igreja, então a gente recebia todo mundo. Tipo, eu era de uma igreja, e depois o outro era de outra, e outro de outra, tinha várias pessoas. E no fim dessa época, agora, né, em 2024, a gente tem muitas pessoas aqui na GP que são sementinhas que foram plantadas naquela época, né? Inclusive, o Renan, ele se converteu no ano que houve a transição da liderança pra mim, né, daquele GE. Então, ele liderou o GE junto comigo. O Renan da Malu. O Renan da Malu. A gente liderou junto o GE lá. E hoje, né, alguns discípulos dele, pessoas que eram próximas dele, né, e de mim também estão aqui na igreja. Então, isso é muito, muito gratificante, assim, a gente fica muito feliz, né, em poder participar do Mover de Deus em cada estação da nossa vida. E essa foi a minha participação naquele momento, né. E deram frutos, né? Deram muitos frutos. Então, meu contato com célula foi a partir disso. E em meados de 2016, eu comecei a perceber que eu não estava me encontrando muito na igreja onde eu estava, por conta de algumas doutrinas mesmo, que quando eu batia em relação a algumas coisas da Bíblia, não condizia muito, assim. E aí eu com o que eu acreditava, né? A minha interpretação do que Deus estava trazendo. E aí eu decidi ter um período de oração, fiquei uns 4 meses, assim, orando, além do tempo já, né? Como eu tinha contado com a célula antes, eu tava apaixonada pela célula. Pra mim era, tipo assim, o que eu tinha que viver na minha vida pro resto da minha vida. Mas, como o Diego falou, nessa época, a GP, ela virou uma epidemia mesmo. Tinha até um negócio, assim, a epidemia da GP nas redes sociais. E todo mundo tava saindo das suas igrejas pra vir pra GP. Era uma loucura. E tava bombando. E aí eu fiquei com muito medo de, tipo assim, de tomar uma decisão por impulso. Então, eu fiquei aguardando, assim, muito tempo, orando, tipo, durante todos aqueles anos eu colocava diante de Deus, ai Deus, mas eu queria tanto viver célula, né, aqui a gente não tem isso, na outra igreja onde eu ia, né, não tem isso, como é que eu vou fazer? Não tinha visão celular, né? Não tinha visão celular, e eu sou, nossa, super apaixonada pela visão celular, acho que é uma ferramenta muito poderosa, assim, de Deus, foi o Senhor mesmo que estabeleceu para que a gente pudesse ter uma forma, né, de alcançar as pessoas de uma forma leve, de uma forma graciosa, e eu vejo dessa forma. Íntima também, né? Íntima. Muito... eu gosto disso, eu gosto muito. Não, né, tipo, reprovo essa questão de púlpito. Confesso que eu tenho um pouco de insegurança em relação a isso, né. É até estranho eu dizer, porque, né, ministra de louvor, ter essa insegurança em relação ao púlpito, mas é por conta de eu gostar muito de bastidor, eu gosto muito de sentar com a pessoa, olhar nos olhos e conversar e aconselhar e essas coisas. Isso sempre foi algo muito presente na minha vida, mesmo na outra igreja, né? Tantas meninas e até mesmo o Diego, eu conheço ele há muito tempo, tipo, desde os 10 anos. Desde os 10 anos dele. A gente era da mesma igreja. Eu vim um pouco antes, né? O Diego veio um pouco antes. Inclusive, eu fui rebelde mais cedo. Quando ele saiu da outra igreja, a gente teve uma conversa séria ainda sobre isso, eu lembro disso. E, enfim, eu sempre tive essa característica muito forte de ser uma pessoa que gostava muito de aconselhar, né? Então, as minhas amigas falavam que eu era, tipo assim, mãe da turma, né? Porque eu era a pessoa que trazia um entendimento, assim, pra algumas coisas, enfim. E aí, no fim das contas, foi em meados ali de 2016, 2017, final de 2016, que eu comecei a pontuar algumas coisas na minha vida, algumas decisões que eu precisava tomar. E eu acho que eu vivi muito tempo, assim, com a ideia de que eu precisava honrar o que a minha família tinha construído e sei lá o quê, porque toda a minha família minha família da parte do meu pai, né, são todos da mesma igreja, né. E depois de um tempo eu comecei a entender que haveriam decisões que eu precisaria tomar, né? Lógico que não desonrando os meus pais. Aliás, os meus pais não são da igreja, né? Há muito tempo, tipo, desde os meus 8 anos, eles não frequentam a igreja, né? Então, tipo, não seria uma desonra para eles, porque o importante para eles, que foi uma conversa que eu tive, né, com eles também nesse momento de decisão, era que eu continuasse fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eles sempre me apoiaram muito, assim, principalmente na vida adulta ali, né, depois dos meus 18 anos. E aí,
eu tomei essa decisão, conversei com a minha mãe, e aí eu mudei, eu fiz a transição de igreja, conversei com o pastor Jobert quando eu cheguei aqui. E nesse tempo eu já ia na célula do Renan, porque como eu já conhecia o pessoal aqui do Santa Fé, né? Tipo, a Larissa, o Renan, o Gé Arruda, então eu acabei me enturmando mais na célula ali. E aí foi passando o tempo e eu acabei transicionando de setor, né? Fui parar lá no Primavera, porque eu fui discipulada por uma moça de lá e fiquei sob a supervisão da Lei e do Lucas Alencar. Durante um tempo e depois a supervisão do Renan e da Malu agora, graças a Deus. E tenho aprendido muito desde 2017, que foi o oficial quando eu mudei pra cá, né, começo de 2017 ali. Tenho aprendido muito, principalmente, assim, sobre o que é amar as pessoas mesmo, né, com essas pessoas que eu citei aqui, que me ensinaram demais em toda a minha caminhada aqui na igreja. Faz 7 anos que eu tô aqui, eu tô tão feliz, porque o Senhor fez muitas coisas, tipo, no decorrer disso, e me aproximou de pessoas que jamais, nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que Deus traria pessoas tão importantes e tão pontuais, assim, pra minha vida, pra desenvolver o meu ministério, desenvolver a minha vida com Deus, sabe? Uhum. E foi assim a minha parte, assim, né? Bem resumida da minha história de conversão. E você começou a se identificar, entender os dons ministeriais que Deus estava derramando sobre a sua vida. Mais aqui ou na outra igreja você já tinha tido o discernimento? Então, na verdade, eu nunca tive, assim, nenhuma palhinha, assim, a respeito disso de uma forma mais profunda, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, as primeiras coisas que eu comecei a entender melhor foi sobre dons espirituais, né? Na época, o Regi estava passando a liderança do louvor para a Moni e para o Biel. Então, eu peguei ainda algumas reuniões com ele, eu peguei um contato um pouco maior, né, com ele. Então, desde o início, eu sempre tive um contato um pouco maior ali com o Regi, com a Júlia Gabriele também, na intercessão do louvor na época. Então, isso foi me amadurecendo espiritualmente para que eu pudesse ter entendimento de outras coisas, né? Inclusive, aí foi com o decorrer dos anos, ali quando já era, tipo, 2020, no meio da pandemia, eu tava na minha crise existencial de qual era o meu dom ministerial, entendeu? Foi ali que eu comecei a perceber um pouco mais a respeito desse assunto e até conversar um pouco mais sobre isso com as pessoas, né? E, enfim, eu acho que de 2020 pra cá eu comecei a ter um entendimento maior, assim, a respeito de dons ministeriais e tudo mais, né? Confesso que no começo eu fiquei um pouco confusa, porque aqui na nossa igreja, a gente, como líder, a gente acaba desenvolvendo muito o papel de pastor, né? Uhum. E aconselhando as pessoas e trazendo elas para perto. Então, isso acaba, como eu posso dizer, trazendo um pouco de confusão, às vezes, na nossa mente, para entender de fato, né, qual que é o nosso dom ministerial. Mas eu acho que isso tem muito... porque é algo que a gente olha mais, né? Então a gente vê também Sim, mais... evidente. É mais evidente, a visão celular também traz muito isso. E a gente foi feito, né? Também, como somos cuidados, a gente também quer cuidar. Então, discipulado, tudo. E aí isso pode... Sim. E eu vejo que quando você começa a caminhar e descobrir um pouco mais sobre isso, você acaba... encontrando o jeito que Deus quer que você faça aquilo, sabe? Uhum. E não o jeito que as pessoas fazem, né? Porque toda vez que a gente copia algo de alguém, a gente tá limitando a autenticidade que Deus colocou dentro de nós. Então, Nossa, muito bom. Eu acredito que quando a gente copia muito, né? A gente acaba saindo um pouco do plano original que Deus tinha pra nossa vida. As minhas discípulas de perto, elas sabem de muito tempo que, assim, apesar, né, de... eu ter aprendido, né, sobre essa questão do pastoreio, eu tenho um pezinho ali no profeta, claramente. Quem me acompanha de perto sabe disso. Mas eu também acredito, como o pastor Jobert mesmo falou, acho que em um dos encontros sobre ministérios que a gente conversou, né, e ouviu sobre isso, aprendeu sobre isso, ele mesmo fala que a intenção é que
a gente pode descobrir, tipo, o nosso dom ministerial, né? Mas nós somos cristãos e a gente tem que tocar todas as outras áreas. A gente precisa, tipo, caminhar pra tocar todas as outras áreas. Não só se acostumar com aquilo que, tipo assim, ai, Deus me fez profeta, então eu vou Não só... vou tocar em nada. Só vou fluir no profeta. Se fosse assim, então não faria muito sentido o Senhor dar outros mandamentos que tipo assim, dizem respeito mais aos outros dons ministeriais, né? Por exemplo, de ensino, quando a Bíblia inspira a gente a ensinar outros, né? Ali tá falando do mestre. Ou quando fala sobre a questão de amar uns aos outros, né? O evangelista, o pastor. Eu acho que isso faz com que a gente comece a repensar, né? Que não é porque Deus colocou algo essencial, tipo assim, que faz parte da nossa essência, que quer dizer que eu tenho que desprezar todo o resto. Não, na verdade, eu tenho que fazer com que esse algo que eu tenho como essência contribua com cada um dos outros para que assim eu possa cumprir tudo que o Senhor me mandar fazer, né? Eu acho que é muito de você conseguir ter esse dinamismo de se mover em relação ao que o reino precisa. Às vezes tem coisas que vão chegar para você fazer, para você servir, e a nossa igreja é muito ativa nos ministérios, então às vezes você precisa fazer uma coisa que talvez não é aquilo que você queria estar fazendo naquele momento, mas ter esse coração ensinável e disposto a servir realmente vai te levar para esse lado, de você... Cara, talvez eu sou um cara mais do profético, mas eu, sei lá, recebi uma oportunidade para pregar, por exemplo. Mano, eu vou fazer, sabe? Eu preciso fazer. Se existe essa incumbência, se o Senhor tá confiando em mim para isso, eu preciso me mover na necessidade do reino. E ser sensível também, porque muitas vezes a necessidade do reino vai ser para lugares que a maioria das pessoas não vem, né? Que elas não olham. E é natural do ser humano querer o glamour da coisa, querer as coisas que são evidentes para todo mundo. Mas o Senhor ainda procura por pessoas que são seus amigos, que vão ouvir os segredos do seu coração e vão obedecer, custe o que custar, sabe? Ainda que, por exemplo, né, Deus me dá vários projetos ali que tem muito mais a ver com o evangelismo do que com o profeta. Eu toquei nesse assunto justamente por isso, porque olhando de fora, eu vejo, você falou, o pessoal que é mais próximo, tudo, mas eu também vejo você muito como profeta. E aí, só que a gente tá aqui pra falar sobre as ações sociais, o que vocês têm feito, e que é algo mais evangelístico, né? E aí é o que o Udi falou, realmente, não você se reconhecer melhor em um dom ministerial não te impede de você fluir também em outros, né? É que você vai realmente fluir melhor em algum. E isso é muito bom, porque eu acho muito importante a gente se identificar. Então, quando teve o seminário ministerial, foi muito bom, porque a gente conseguiu entender que eu sou melhor nisso, então eu sei que se eu fizer algumas coisas relacionadas a isso, vão fluir, as coisas vão acontecer melhor. Mas também não tirar de forma alguma todos os outros, né? Eu acho que, na verdade, a gente só descobre aquilo que a gente foi chamado pra fazer fazendo de tudo. Sim. Porque... Senão você não vai ter um comparativo, nada. Exatamente. É ali naquele momento que seu coração realmente queima por algo, você fala assim, cara, o Senhor tá me chamando pra isso, tem alguma coisa diferente aqui, eu me movo diferente aqui, e às vezes, até como você falou, as pessoas reconhecem isso, porque é uma unção diferente. As pessoas veem você se movendo e fazendo algo ali, e o povo reconhece, né? Assim como era com os profetas no tempo da Bíblia, as pessoas reconheciam e elas ouviam, essas pessoas elas tinham um papel de influência justamente por causa disso, porque elas realmente carregavam a presença de Deus, elas tinham uma palavra de Deus e o povo ouvia e aquilo testificava. Então acho que essa questão do ser autêntico, né? Tipo, eu não consigo imaginar a pastora Thaís não sendo uma evangelista, sabe? Não consigo imaginar o Regi não sendo um profeta. É muito doido. Né? Exatamente. Eu acho que isso também acaba permeando o pensamento de muitos jovens também, no sentido, assim, de chamado e propósito. Porque você pode ser chamado para muitas coisas no decorrer da sua vida. E é importante você estar em movimento, né? Deus pode te dar muitos chamados. Você pode ter um chamado. Vou dar um exemplo da minha vida que vai, surpreender todo mundo. Há pouco tempo não, né? Já há alguns anos o Senhor tinha me dado uma direção e eu resisti muito a isso, porque eu achava que era coisa da minha cabeça e tudo mais. Mas o Senhor tinha me dado uma direção para que eu entrasse no ministério de dança. E aí, eu fiquei resistindo isso, e fiquei anos resistindo isso. E, tipo, várias coisas na minha vida começou a desabar, assim, sabe? E eu, hoje,
olhando, né, pra tudo que aconteceu, eu acredito que parte foi por conta da minha desobediência, assim. Esse é a coisa que vocês não devem fazer como eu, tá? Não desobedeçam a Deus. Quando o Senhor falar, você já segue de pronto. Mas, no meio disso, quando eu decidi obedecer a esse outro chamado de Deus pra mim, porque quando eu olho pra minha vida hoje, né, já uma cristã um pouco mais madura, um pouco mais velha, né, porque eu já tô ali com um pezinho nos 30, então eu vejo que o Senhor, ele tem algo muito específico, assim, pra mim em relação à arte. Isso é inevitável, tipo assim, eu não tenho pra onde correr, sabe? Tudo que é sobre arte, parece que eu tenho uma coisa diferente quando eu escolho fazer. Acho que é até legal falar que lá na outra organização, na outra igreja, você também sempre se moveu. Então, Sim. seja cantando ou atuando, tocando na orquestra. Sim. Eu acho que isso também forjou muito essa questão, né? De, tipo, desenvolver habilidades... que já eram naturais pra mim. Exato. E a igreja tem muito isso, né, cara? Você vê, tipo, a igreja é cheia de artistas, é cheio de gente que realmente consegue aflorar esse lado criativo e produzir arte pra Jesus. Eu vejo que, como eu tava falando, né, sobre chamado e propósito, eu entendo assim que quando a gente começa a identificar os propósitos principais que o Senhor tem na nossa vida, a gente, junto com o Senhor, começa a construir no secreto uma identidade única, né? E, né, até trazendo aquele entendimento de que eu não preciso me comparar com outras pessoas, porque o Senhor tem algo pra mim. E quando eu começo a construir isso no secreto, eu afloro aquilo que o Senhor colocou naturalmente dentro de mim, né? Então, desde muito cedo, desde muito pequena, eu sempre estive envolvida com tudo que era arte dentro da igreja, né? Eu sempre cantei, eu sempre toquei, eu sempre fiz teatro, eu sempre... tinha que fazer lembrancinha, eu ia, tinha que pintar, não sei o que, eu ia. Então, isso era algo natural. Eu sempre tive muito apreço por isso. Tipo, é um lugar muito, como eu posso dizer, de afetividade pra mim. É algo que faz parte de quem a Gabi é, né? Então, eu entendo que o Senhor usa isso pra poder trazer pro reino de uma forma... proposital mesmo, tipo, intencional, para que as pessoas sejam alcançadas através disso também, né? Então, até falando sobre esse testemunho, né? Um testemunho mais recente, que é esse da dança, né? Eu vejo que o Senhor me chamou para estar no louvor, mas Ele me chamou para estar na dança também. E eu não tenho dúvidas disso, eu tenho uma palavra a respeito disso. Talvez seja por uma estação em ambos, ou talvez eu vou ficar por mais tempo em um do que em outro, eu não sei. Eu só sei que eu tenho uma palavra, que eu ouvi algo de Deus e eu obedeci esse chamado. Mas isso não quer dizer que, tipo assim, isso não quer dizer que por eu ter esses chamados, eu tô deixando de ser profeta, entendeu? Eu vejo que aquilo que é essencial, ele vai transbordar em tudo aquilo que eu fizer. Então, tipo assim, Deus colocou de forma como uma essência o dom de profeta dentro de mim, então eu vou usar esse dom em tudo que eu fizer. É uma ferramenta, em tudo. Né? Exatamente. É só o meio daquilo realmente, de você realmente conseguir fluir naquilo. Eu acho que a Exatamente. arte é muito profético, gente. Eu vejo Sim, muito. Mas eu acho que é um tabu, às vezes, dentro da igreja isso. Porque as pessoas acham que elas precisam chegar até esse lugar. Tipo assim, eu preciso descobrir qual que é o meu dom ministerial. E se você não tiver dom ministerial? E aí, como é que funciona? Mas não reconhece nenhum ainda, né? Exato. Aí você entra na crise mais... Exatamente. Ou então, eu preciso saber qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado. Eu acredito que se você não ouviu nada de Deus específico, se envolve com aquilo que você tem mais afinidade. Mas se você já ouviu algumas coisas de Deus específicas, você já sabe, né? Aquilo que Deus está te chamando para fazer nessa estação ou por um bom tempo na sua vida. Então, é importante você obedecer esse chamado para que no decorrer do processo, no decorrer do caminho, o Senhor tenha a oportunidade de te mostrar em movimento, né? Água parada da dengue, né? Dizem por aí. Então, é muito importante a gente movimentar o rio de Deus dentro de nós, deixar ele fluir em vários lugares, né? Não tô falando que você tem que se sobrecarregar, eu já cometi também esse pecado, e
tentei abraçar o mundo, né? E não consegui apertar ninguém. Até chegar o momento do Senhor ter que me consertar em relação a isso. Não é isso que eu tô dizendo. Você não precisa entrar num lugar, né, enlouquecedor, que você tem que fazer várias coisas, porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Não é isso. Eu acredito que viver uma vida com propósito, né? Nós somos a geração com propósito. Então, viver uma vida com propósito é você entender que o Senhor te dá oportunidades para que você possa fluir em alguns lugares do reino, que não necessariamente precisa ser só dentro da igreja. Eu acho muito importante a gente ter um ministério, a gente participar de ministérios dentro da igreja, mas a nossa missão é muito além disso, né? Os pastores vivem falando sobre isso, né? Isso daqui, o que está acontecendo nas 4 paredes, é para nos carregar, para que a gente possa ir lá para fora e liberar tudo aquilo que a gente está vivendo, recebendo aqui, né? Além daquilo que você já tem construído com o Senhor no secreto. Então, eu vejo que nesse anseio de querer fazer algo pelo Senhor, às vezes a gente acha que isso só se remete ao que está fazendo dentro da igreja, né? Quando, na verdade, o Senhor nos quer em movimento dentro e fora da igreja, né? E o ID, ele é para todo mundo. Então, não tem desculpa, sabe? A gente vai ter que lidar com isso, né? Tipo assim, tudo que a palavra diz são os mandamentos do Senhor para nós. Então, a gente precisa ter uma obediência radical em relação a eles, para que a gente não corra o risco de estar querendo fazer as coisas, talvez pelas intenções erradas, sabe? De querer fazer por aparecer, de querer fazer por outras coisas para agradar homens, ou só para dizer que está fazendo alguma coisa, né? O meu conselho é que você busque, assim como eu fiz, né, quando eu cheguei aqui, buscar no Senhor onde que Ele quer que você esteja. E fazer isso conforme as suas forças, né? Quando eu não era casada ainda, eu tinha muito mais energia. Não que agora eu não tenha, né? Porque eu também, eu acho que esse negócio de ser jovem é um estado de espírito, não é uma coisa... Tem tanto jovem senhor. Pô, não respeito que eu tô aqui. Não é a idade que vai, tipo, me limitar. Me limitar e falar que eu não tenho energia, mas... E eu nem sou tão velha assim, né, gente? Eu tenho 26 anos, ainda Que tô... isso? Nossa, se Na for flor? Na flor perto do 5, deve ser que era 29. Não, é porque, assim, nesse ano eu faço 27, então eu já tá mais perto. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que antes, né, e a própria palavra diz que o solteiro, ele se dedica nas coisas do Senhor, mas quando a gente se casa, a gente tem uma dedicação diferente para o nosso marido, né? Que é nossa família, a pessoa principal a quem a gente serve, nós mulheres, né? E vice-versa. Então, acaba que a gente tem que colocar um pouco o pé no freio ali, não de abandonar as coisas que Deus realmente nos mostrou um propósito. Mas, como eu, né? Eu sempre fiz muita coisa, desde a outra igreja até aqui. Então, tipo... Isso chegou uma hora que eu tive que pesar, sabe? Colocar na balança, olha, o que Deus realmente me deu uma palavra e eu tô fazendo, e o que eu tô fazendo só pela necessidade. Tipo assim, porque precisa de alguém aqui. Aí eu me enfiava, porque não tinha ninguém. Aí vamos lá, vamos fazer. E eu acredito que vão ter estações que a gente vai poder se envolver dessa forma. Tipo assim, nossa, é uma necessidade do reino, eu tô vendo isso e eu posso ajudar. Então tudo bem. Tá certo, o jovem tem que fazer isso, porque ele cuida das coisas do Senhor. Sim. Mas quando a gente se casa, a gente tem que começar a mensurar um pouco mais onde a gente vai se envolver, né? O nosso cônjuge também. Então a gente tem que dar uma pisada no freio e entender quais são os lugares para onde o Senhor nos chamou de verdade, né? Então, acredito muito que essa questão dos dons ministeriais está muito atrelado a esse tabu de chamado e propósito, porque não é parado que você vai entender isso. Eu acho que você vai entender isso em movimento, no rio de Deus. É você se envolver com as coisas de Deus e ir percebendo no meio do caminho, né? Como o Diego falou, no sentido de que o Senhor vai te mostrando aquilo que Ele te dá graça para fazer. Então, o pastor Gilbert fala algo muito interessante e eu gosto muito dessa como eu posso dizer? Eu não sei. Dessa analogia de que quando eu obedeço os mandamentos, quando eu vivo uma vida com o Senhor, fica mais fácil da gente identificar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
E quando eu tô cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer, parece que eu dou um passo e Deus dá 1000 passos na minha frente. E isso não quer dizer que você não pode fazer coisas que você não foi chamado para fazer, né? Talvez fique um pouco redundante isso aqui. Mas é porque é um pouco complexo mesmo entender, né? E querendo ou não, são coisas que eu escuto muito, assim, dos jovens, né, que eu lidero. Tipo assim, mas como eu vou saber meu propósito? Mas e se meu propósito for esse? Tipo, uma preocupação muito grande por isso. E a verdade é que se você serve ao Deus do propósito, não vai ter o porquê você se preocupar com o propósito, entendeu? No meio do caminho o Senhor vai te revelar e você vai ter tanta clareza sobre aquilo, que nada vai te tirar daquilo. Nada vai te tirar desse lugar, que é o lugar onde o Senhor quer que você esteja. Então, eu acredito que é mais ou menos dessa forma que acontece. E o Senhor, Ele dá as oportunidades, né? Então, a gente, mesmo não sabendo o que é pra fazer, o que é só você ficar atento ao que as pessoas têm te chamado, onde você tem sido inserido. Naturalmente, o Senhor vai te direcionando, né? Se você deixar, claro. O que mais que você tem vivido, assim? Pra onde você tem ido? Concluindo, né? Tudo que a gente falou a respeito de propósito e chamados de Deus, né? E trazendo tudo que o Senhor tá fazendo eu viver nessa estação, a gente tem fluído ali na célula, né? Com os nossos jovens /adolex, porque agora eles não são mais juniores. E a gente tem se sentido direcionado para esse público mesmo, né? Já fazia 2 anos que o Senhor tinha falado comigo num momento rotineiro lá em casa. E aí eu e o Matheus tivemos essa conversa e aprove a Deus das coisas serem encaminhadas para que a gente liderasse uma célula com essa faixa etária que era o que Deus tinha. Uma grande célula, uma grande família. Mas, além disso, como falando em família, né? Falei que célula é uma grande família. Nós, como família, né? Eu e o Matheus, a gente tem entendido que o Senhor tem trazido uma unção muito forte de paternidade e maternidade sobre a nossa vida. Então, a estação que a gente está agora é cuidar dos nossos filhos na fé, enquanto os nossos filhos biológicos não aparecem, né? Não vêm. Mas já estamos planejando para um futuro. Ter muitos filhos, né? Olha aí. Para um futuro bem próximo, se Deus quiser. Mas essa estação que a gente tem entendido muito sobre a paternidade de Deus e o quanto isso impacta na nossa vida, para que a gente possa exercer a paternidade e a maternidade espiritual, né? Para outras pessoas. Isso tem sido assunto de toda semana na nossa casa e a gente tem investido a nossa vida em aprender mais sobre isso com os nossos pais na fé, mas também com alguns livros e tudo que a gente pode para poder entender melhor isso que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Porque o nosso rema para isso é um versículo que Paulo fala, que acho que é a igreja de Coríntios, se eu não me engano, mas ele fala assim, que haviam muitos líderes, mas poucos pais no meio da igreja, e aí Paulo faz um adentro disso, né? E eu e o Matheus, nós recebemos essa palavra na conferência agora, né, no período do carnaval, e a gente entendeu de Deus que o Senhor estava nos chamando para essa estação de firmar mais as nossas estacas a respeito desse assunto e ser sensível à voz do Espírito Santo para saber quais são os passos que a gente vai dar a partir disso, né? Então, a gente está com um grupo de discipulado, graças a Deus, muito bom. A gente tem conseguido fazer um trabalho muito, muito singular ali com o pessoal da célula e nós vemos que os frutos que isso tem causado, né, na vida deles têm sido muito produtivos, não só para que eles possam desfrutar mais de Deus, mas para que o Senhor seja glorificado através disso, né? Eles estão crescendo muito rápido e, graças a Deus, são jovens que são muito fundamentados na palavra e têm entendido os chamados de Deus também para a vida deles. Então, esse tem sido o nosso ponto principal, assim, na nossa vida, na minha vida, né? Na vida da minha família. Muito bom. Gente, passou muito rápido, hein? Que conversa boa. Foi tremendo. Glória a Deus pela sua vida, Gabi. Que Deus abençoe muito, que você continue sensível à voz dele, como a gente tem visto. Eu, não sendo muito próxima, tenho visto o quanto você é sensível, como você tem realmente caminhado. E
pelos frutos a gente vê como realmente você está vivendo aquilo que o Senhor tem te chamado para viver, né? Então, que você continue sensível à voz dele. Amém? Amém. Obrigada, pessoal, por assistir esse episódio. Até o próximo. Valeu! Valeu! Valeu.